Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos de Deus, quem somos nós? São Pedro e São Paulo. Hoje, dia 29 de junho de 2024, sábado. Sabemos que a igreja vai celebrar essa solenidade no domingo, mas hoje aqui eu quero trazer para vocês esses dois pilares da Igreja de Cristo: São Pedro e São Paulo. Pedro foi um discípulo chamado às margens do lago de Genezaré para ser pescador de homens. Seu nome era Simão. Antes de sua personalidade forte e de sua entrega intensa, quase tão bruta quanto poderia ser seus modos de homem simples, aparentemente sem instrução e entregue a uma profissão muito comum na região em que vivia. Jesus o chamou de pedra, se referindo à sua firmeza de fé, e certamente também a esses outros atributos. Seria testemunha de vários eventos milagrosos, com destaque para a transfiguração do Senhor, que fez um paralelo com a crucifixão do Senhor, a ocasião na qual ele negou Jesus por 3 vezes. Depois de sua ressurreição, ao receber a visita do Mestre, teve a oportunidade de emendar o seu erro e confirmar seu compromisso com Cristo, afirmando também 3 vezes que o amava. Certamente, em meio às lágrimas, como a descrição na cena dos Evangelhos nos permite imaginar, foi o primeiro Papa da Igreja. São Paulo, meus queridos, foi um judeu devoto radical que perseguia os cristãos nos primeiros tempos do cristianismo. Seu nome era Saulo antes do batismo. Contava-se que, indo a caminho para Damasco, com a autorização de prender e matar cristãos, recebeu a visita do ressuscitado, que o indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma clara referência ao pensamento da igreja, ainda primitiva sobre si mesma, uma igreja que se identifica como o corpo de Cristo, tendo ficado cedo por causa da luminosidade da revelação, é acolhido pela comunidade cristã que iria perseguir e se converte no maior mensageiro de Cristo de todos os tempos. Então, assim, meu irmão e minha irmã, essas duas maneiras de Paulo e Pedro de conhecer o Cristo. Dizem que os opostos se atraem, e na história do cristianismo não pode se verificar certa correspondência com isso. No que diz respeito a Pedro e Paulo, Pedro, com a sua personalidade intensa e radical, conviveu pessoalmente com Jesus durante seus anos de ministério e era um dos discípulos a quem o Mestre dispensava maior atenção e proximidade. Vemos por várias vezes Jesus se retirando e levando consigo ele a Tiago e João. Apesar de uma simplicidade, sua força e dedicação zelosa fizeram dele o primeiro sucessor de Jesus Cristo na guia de seus discípulos. Paulo era dotado de dons bem diferentes. Era de instrução refinada, tanto na religião que
professava quanto em filosofia. Como podemos concluir? Do fato de ser cidadão romano e conhecer a língua grega, também a ponto de ser chamado de apóstolo dos pagãos. As escrituras narram somente o encontro dos dois em Antioquia, mas certamente era mais próximo do que se tem notícia, pois eram chefes da mesma igreja. Irmãos, os dois mártires, Pedro e Paulo, após percorrer os anos de seu apostolado, entre viagens, pregações, milagres e prisões por causa do Evangelho, Pedro morreu crucificado como Jesus, provavelmente no ano 64 depois de Cristo. Ao entregar-se, porém, para um ato de testemunho final, um belíssimo ato de humildade, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, alegando que não era digno de morrer do mesmo modo que o Mestre. Aproximadamente, talvez, no ano de 67 depois de Cristo, Paulo seguiu o mesmo destino de Pedro. Anos de apostolados e viagens inumeráveis para pregar o mesmo Evangelho. Dedicação admirável na missão de unir a Igreja através das suas cartas, das quais conhecemos várias prisões e por fim morreu decapitado. Embora não se tenha certeza absoluta sobre essas datas, o que se pode afirmar é que ambas as condenações foram feitas sobre o Império de Nero em Roma. Então, no domingo, nós iremos viver essa solenidade de São Pedro e São Paulo na liturgia, meus irmãos. E esta solenidade é uma das mais antigas do calendário litúrgico e celebra a fidelidade desses dois apóstolos, tão diferentes, a mesma missão e o mesmo Cristo. Há muitas igrejas dedicadas a eles no mundo inteiro e no resto mortais dos apóstolos do apóstolo Pedro pode ser visitado sobre a basílica que leva o seu nome no Vaticano. Já os de Paulo se encontram na Basílica de São Paulo, fora dos muros, também em Roma. A data de 29 de junho, solenidade de São Pedro e São Paulo, é também considerada como o dia do Papa. Então, assim, meus irmãos, além das celebrações litúrgicas, existem festas muito populares que celebram as figuras de Pedro e Paulo. São as famosas festas juninas, que fazem também as celebrações de outros santos muito populares no Brasil. Santo Antônio, celebrado pela liturgia dia 13 de junho. São João Batista, no dia 24 de junho. As comemorações envolvem fogueiras, bandeirolas coloridas, muitas comidas gostosas como caldos, doces típicos de cada região e as famosas quadrilhas. Viva Santo Antônio e São João! Viva São Pedro e São Paulo! Viva a nossa tradição! Então, assim, meus queridos irmãos, é nessa fé que a gente caminha, é nessa tradição apostólica que nós caminhamos. Então, que nesse dia de hoje, que nós possamos seguir aos passos de São Pedro e São Paulo. E no domingo, nós iremos celebrar a solenidade desses dois grandes apóstolos de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos mostre a sua face, e que nós possamos ser testemunhas do Cristo ressuscitado, que nem São Pedro e São Paulo. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na graça do Senhor
e que Deus nos dê um bom dia e seguidos os passos de Pedro e Paulo. Amém.